O Paraná foi um dos estados mais atingidos pelas dificuldades climáticas nessa segunda safra de milho. Teve atraso no plantio, teve falta de chuvas, teve geadas e agora com a colheita avançando, como é que será que estão esses resultados obtidos pelos produtores? Para entender um pouco melhor essa situação, a nossa parada de hoje do Realidades da Safra vai ser lá no estado do Paraná para conversar com o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do estado, já está aqui conosco por vídeo e vai ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário. Então seja muito bem-vindo, Márcio, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Ô Guilherme, muito bom dia a todos. Realmente é muito bom a gente estar aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do estado, né? Que daí passa um panorama geral da nossa colheita. E o milho segunda safra, que é tão importante, né? Na verdade, nem é segunda safra, é uma das safras mais importantes de milho, não só aqui do Paraná, mas como do Brasil também. Márcio, ao longo desse ciclo, né, você já esteve aqui no Notícias Agrícolas falando com a gente do atraso do plantio dessa safra, já esteve aqui falando da falta de chuvas em muitas regiões, voltou de novo para falar das geadas e agora com essa colheita avançando. Como é que estão os resultados? O produtor está colhendo menos do que aquilo que ele já esperava que ia ser ruim? Guilherme, realmente, então a gente vem relatando, né, todos esses episódios climáticos, né, o atraso do plantio da soja, consequentemente o atraso do plantio do milho safrinha. Nós tivemos uma estiagem bastante grande aqui no Paraná, atrasou mais ainda esse plantio, e depois as geadas, né, umas geadas muito severas aqui, foram 2 geadas muito fortes aqui no estado do Paraná. Eu tive a oportunidade de percorrer o estado, todo o estado onde foi implantado o milho segunda safra, e realmente a geada foi muito severa, muito intensa. E isso trouxe um complicador bastante grande no fator de produção. Guilherme, realmente esse número que eu vou passar para vocês aqui, a gente está percebendo, conforme vai avançando a colheita, Guilherme, os prejuízos estão sendo maiores do que os estimados, né? Pegou o milho numa fase muito complicada, no estágio aqui, onde atingiu drasticamente a produção aqui no estado do Paraná. Nós nunca tivemos tão atrasado com a colheita assim. Hoje nós temos 22% da área colhida aqui no estado. Só para fazer uma comparação para você, isso ano passado a gente estava com 50%, em 2019 nós tínhamos já 80% da área do milho segunda safra colhida aqui no estado do Paraná. Então um atraso bastante grande, e esse atraso, a geada pegou o milho numa fase muito, muito importante para o desenvolvimento dela, onde realmente acrescentou muito as percas para os produtores aqui do Paraná. E aí, Márcio, diante desse cenário, conta pra gente primeiro qual que era a expectativa inicial de vocês da ProSoja para a produção de milho nesse ano, quanto que ela foi caindo ao longo desse ciclo e hoje como é que estão esses resultados, como é que está a projeção nesse momento? Guilherme, as notícias são bastante tristes porque é toda uma cadeia que depende agora do milho, né? Desse milho, principalmente aqui desse milho segunda safra aqui no estado do Paraná. A previsão do estado era de 15 até 16 milhões de toneladas de milho. Nós estamos tendo uma previsão aí de 7, 8 milhões de toneladas. Só para você ver o tamanho da perca, né? E que nem eu falei para você, nós tem estimativas aí de 40% até 60% de possibilidade de perca no estado do Paraná do milho. E, consequentemente, essas geadas, Guilherme, atingiu os outros estados em nosso entorno aqui. E isso prejudicou também esse milho nesses estados, onde fica mais difícil ainda para as agroindústrias que dependem desse milho, para importar esse milho de outro estado, ou mesmo para consumir esse milho nosso aqui, e com certeza a produção é bastante deficitária, vai faltar milho realmente aqui no estado do Paraná para atender as necessidades das agroindústrias. E aí, Márcio, além, né, dessa falta de produção propriamente dita, a gente tem acompanhado aqui no Realidades das Safras, no Notícias Agrícolas, que mesmo aquele milho que está sendo colhido aí no estado, tem muito problema de qualidade desses grãos que conseguem ser colhidos. É um problema a mais para o produtor também, né? Isso é outra preocupação, Guilherme. Nós estamos com de novo numa fase de estiagem bastante grande. Algumas previsões falando de chuva só para o mês de setembro, depois do dia 10 de setembro. Isso está ajudando a avançar essa colheita do milho,
Mas o milho aqui no estado, esses milhos geados, eles demoram a perder umidade. Então está acarretando mais ainda no atraso da colheita. Mas a qualidade do grão também está influenciando bastante. Se as chuvas vierem antes de terminar a colheita, né, e isso pode agravar ainda a qualidade do grão. Além de estar uma produtividade baixa, atingir a qualidade desse grão, Guilherme. Então, Márcio, com, né, esse tamanho de perdas, queda de qualidade dos grãos, como é que fica a vida comercial do produtor? A gente já tinha bastantes negócios fechados antecipados, vai ficar difícil cumprir? Existe algum projeto, algum planejamento para tentar dar um auxílio a esses produtores que vão precisar renegociar esses contratos? Guilherme, semana passada nós tivemos em assembleia na ProSoja Brasil lá, isso foi um dos assuntos, os contratos, né? Esses ash-outs. O contrato é muito particular de produtor e empresa, então é difícil a ProSoja interferir nesse assunto, mas é um assunto muito grave. O produtor fez esses contratos e não tem o milho por causa das geadas, né? Isso é um fato, um fator climático que, se a gente, que nem eu falei para você, a gente estimar uma perca de 50%, tem produtores que perderam 80%, tem produtores que não perderam tanto assim, né? Para a gente chegar numa média dessa, imagina o prejuízo que alguns produtores tiveram. E eles têm esses contratos, e esses contratos a gente sabe que é isso que mantém a agricultura aqui do país de forma de. Esses contratos são muito importantes para o produtor, mas o produtor está passando uma dificuldade muito grande agora em estar honrando esse compromisso do contrato e vai ter que ser estudado, nós estamos estudando, está no nosso radar, é um assunto que a ProSoja vem discutindo, a melhor forma de tentar ajudar o produtor, mas também nós temos que pensar na empresa, na indústria que fez esse contrato, que ela realmente também travou esse contrato para frente. Então, é um assunto bastante dinâmico, mas está no nosso radar, nós estamos discutindo, sim, esses contratos que foram feitos com relação ao milho segunda safra. E aí, dentro dessa questão da cadeia, né, Márcio, que você destacou agora há pouco, não só a vida do produtor de milho fica complicada, mas também aquele restante da cadeia, né, o produtor de proteínas que consome esse milho aí no Paraná. O Paraná é um estado bastante consumidor, também fica difícil a vida desse outro pessoal aí da cadeia, né? Isso, Guilherme, é muito difícil, até a programação dessas agroindústrias, e a gente vai até o consumidor, né? Eu, como consumidor também, quando vou ao mercado, eu sinto lá na gôndola o preço está alto, a gente sabe disso. Mas, infelizmente, é uma sequência de fatores climáticos que vem afetando a produção nacional, não só aqui do Paraná. O Paraná foi mais severo ainda devido às geadas, mas em todo o Brasil a gente está sentindo aí o fator climático interferindo na produção, principalmente de grãos, né? E aí, Márcio, a gente sabe, né, que o produtor é otimista por natureza, está sempre pensando na frente também. A sequência das safras não para. Daqui a pouco a gente começa uma nova safra de soja, safra verão 21-22. Como é que está essa preparação do produtor paranaense para tentar até mesmo, de repente, conseguir compensar um pouco essas perdas que a gente acompanhou no milho? Exatamente, Guilherme. Nós aqui, como produtores, já estamos se preparando aí para a soja, né? Os custos bastante elevados, principalmente fertilizantes, uma alta bastante expressiva em fertilizantes. Aqui no Paraná, nós temos uma previsão, né? Uma previsão de aumento de área no Paraná. É difícil falar em aumento de área de soja aqui no Paraná, né? Um estado que bastante agricultável já, mas principalmente em cima de área de cana e alguma coisa de pastagens degradadas, mas tem uma possibilidade do incremento de área da soja aí, e algumas áreas de milho também, milho primeira safra, né, que tem a expectativa de transformar em soja. Vamos ver se com essa falta de milho no mercado agora, talvez o produtor se sinta mais animado em estar plantando o milho primeira safra. Porém, o milho primeira safra tem sofrido também bastante com o fator climático, né? A implantação dessa cultura aqui no estado do Paraná tem sofrido com o clima, então esse é um dos fatores. Mas o produtor está animado sim, apesar dos altos custos, até em uma implementação da área de soja aqui no estado do Paraná, Guilherme. E o produtor é otimista, graças a Deus. E restando aí, né, Márcio, menos de um mês para o fim do vazio sanitário da soja, como é que estão essas previsões de clima? A gente deve ter, nesse ano, condições de plantar essa safra mais cedo e evitar toda essa questão, esse desencadeamento aí dessa cadeia dos atrasos que a gente teve na última safra?
Guilherme, como eu disse, a gente está numa estiagem grande aqui no estado do Paraná, alguns municípios fazendo até racionamento de água. A gente imagina que essas chuvas virão. Vindo essas chuvas aí no início de setembro, vai dar essa condição de todo esse manejo. O produtor hoje tem bastante equipamento para estar realizando esses manejos adequados para iniciar o plantio. Então, mas o produtor está preparado, né? Vindo as chuvas, a gente consegue tocar esses manejos aí de forma adequada daí. Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar sempre a gente a entender todo o cenário das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu sei que é um momento muito difícil para o produtor, né? As geadas, o preço na lousa, os contratos futuros. É mais um momento aí de preocupação para todo o produtor rural. A ProSoja já está à disposição, nós estamos trabalhando, como eu falei, nas nossas assembleias, a gente leva o dia a dia aqui do Paraná, o dia a dia do produtor para estar discutindo. Essa questão de contrato está na nossa pauta, alta dos fertilizantes. Nós estamos sempre pensando em alguma ação para estar contribuindo com o produtor. Nos acione, estamos à disposição, contem sempre com a ProSoja Paraná. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente fazer um balanço final dessa safra de milho e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja aí no estado. Muito obrigado. Ok, um abração. Esse, o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho e também já a preparação do produtor paranaense para a próxima safra de soja 21-22. Márcio destacando toda a questão climática, todos os problemas que influenciaram na produção de milho nesse ano lá no estado, atraso no plantio, falta de chuvas, geadas muito fortes e tudo isso refletindo agora nos resultados obtidos na colheita. O Márcio apontando que a expectativa inicial da ProSoja era uma produção entre 15 e 16 milhões de toneladas de milho, mas devido a todo esse quadro climático, a expectativa desse momento é algo entre 7 e 8 milhões, uma perda muito grande, expectativa de queda da produtividade média estadual entre 40% e 60%, mas muitos produtores perdendo acima de 80% da sua produção devido a todas essas questões. Com isso, também dificulta muito a questão comercial do produtor. Muitos contratos já fechados, antecipados, o produtor agora precisa fazer essas renegociações, vai ficar difícil essa vida financeira, também afetando o restante da cadeia, os produtores de proteínas, de suínos, de frangos que consomem esse milho. Tudo isso reflete também no aumento de preços para o consumidor final. Então é toda uma cadeia que vai sentindo os impactos dessas condições climáticas que tiraram a produção de milho paranaense. Mesmo com tudo isso, o produtor seguindo otimista, seguindo apostando na sequência das suas atividades. Daqui menos de um mês tem início a próxima safra de soja 21-22 lá no estado do Paraná. E aí o Márcio destacando o planejamento, a preparação do produtor para iniciar o plantio quanto antes. Existe a expectativa de chuvas lá no estado para o começo do mês de setembro, e aí, se isso acontecer, vai ser possível iniciar esse plantio o mais rápido possível para evitar toda essa cadeia de atrasos que a gente teve nessa última safra e prejudicou tanto, principalmente, as lavouras de milho. Claro, a gente vai seguir acompanhando todo o desenrolar desses trabalhos, tanto o restante da colheita do milho, também o plantio dessa próxima safra de soja lá no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.